Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Por aqui, mas que belezinha! Todos os times dos sócios mitaram, o time da live mitou. Do vídeo foi bem também, né? Mas não se compara aos demais. Portanto, se você é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido na maior humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Na rodada de hoje a gente vai escalar o nosso time aí para a 19ª última rodada do primeiro turno, que será final de semana. Terão jogos de Copa do Brasil, jogos de volta agora no meio de semana, né? Começando hoje, terminando na quinta-feira, e semana que vem teremos já as oitavas, o mata-mata da Sul-Americana e da Libertadores. E daí o bicho pega porque tem muito time que pode poupar. Então vamos ficar esperto. Mas mesmo assim, vamos escalar o que a gente tem de melhor pra hoje. Sem perder muito tempo aí? Bora lá pro Vitão. Olá pessoal, essa aí foi a pontuação do time do vídeo, né? Fez 85,47. Pode dizer que foi mais ou menos, mas não deixa de ser uma pontuação boa. Mas em compensação, pessoal, né? O time da live, né? O Coisa Mais Querida, fez 116,55. Esse time que nós iremos escalar no sábado, né? A gente sempre escala no dia, né? Da live, no dia de fechamento do mercado. Está com 1.630,95 no geral, uma excelente pontuação para um time aberto, né? Postei aqui também o 85,47 do time que a gente vai escalar agora do vídeo, né? O time principal dos sócios de regularidade fez 105,20, tá voando, tá com 1.635,60 no geral, né? Tô liderando praticamente todas as ligas que eu estou disputando com esse time, já tô entre os top 1.500 do Pro, tá? Então quem quiser ser sócio, tá passando logo aqui atrás, certo? É só entrar em contato com o telefone aí 48991842488 no WhatsApp, né? Que a minha esposa vai atender vocês com o maior carinho aí para quem quiser se tornar sócio. Está com precinho promocional de R$ 49,90. Tá? É a promoção já de segundo turno com 60% de desconto. Vale muito a pena, tá? Sai baratinho. Outro time que imitou aí, né? Foi o time mensal, né? O Arrombasse, que fez 105,85, certo? Inclusive ganhou a última mensal aí do Liga do Mané, tá? E ganhei outros mensalzinhos aí por fora. Enfim, os times de sócios estão muito bem, né? Lá você tem direito a 3 times de regularidade. O principal de regularidade, o alternativo para quem quer, né? Tentar diferenciar, tirar a diferença, enfim, arriscar um pouquinho mais. E temos também o mensal, certo? Aí tem o time de valorização e 5 times de tiro curto que eu envio toda a rodada juntamente com todo esse material aqui. É só você vir aqui, dar uma olhadinha aqui, ó, no videozinho que tá no topo aqui do Instagram do Mané. Se você não segue o Mané Cortola, tudo junto, é só seguir lá, vai ser muito bem-vindo. E aproveitando aí, né, vamos fazer um jabazinho. Por que eu vou fazer um jabazinho? Porque eu já disponibilizei aqui os vencedores do Liga do Mané. E quem é que ganhou aqui o Liga do Mané? Um dos 5 times dos sócios de tiro curto que eu disponibilizo toda a santa rodada. Fez 130 pontos, levei aí R$167 para casa. Vale a pena, R$5 a inscrição, tá dando em média aí 100 times, uma liga mais fácil de se vencer. Tá? Quem quiser brincar aí, é só vir aqui no Catimba, aqui, ó, diretamente no aplicativo do Catimba, ou então no link que tem um link logo abaixo da descrição. Porra, hoje tá difícil. Tem aqui na rabazinha do Cartola. Joga um pouquinho aqui pro lado, nos parceiros. Você vai ver aqui o Liga de Mané. Já tá aberto aqui as inscrições, é só vir se inscrever, certo? E vai ser muito bem-vindo. Mas sem muito papo aí, vamos lá tentar fazer esse vídeo logo uma vez para não ficar muito longo. Apesar que a rodada é só final de semana e tem muito jogo agora no meio de semana. E teremos jogos também no meio da semana que vem importantíssimos, mata-mata das competições, né, intercontinentais aí, né, continentais, certo? Flávio Lopes foi bem demais, Caio Jorge também tá de não acreditar, foi bem demais, Neymar também foi bem demais, Arrascaeta. O único desse time que decepcionou um pouquinho foi o Veiga, né? O resto aqui até que cumpriu bem o seu papel. Mas vamos lá, vamos vender, né? Vamos vender esse time, mas antes de vender vamos dar uma olhadinha na tabela. Os jogos começam sábado às 18h30, o primeiro jogo Flamengo e Mirassol, certo? No Maracanã, certo? Teremos acesso a essa escalação, assim como teremos acesso também à escalação de São Paulo e Vitória, Bragantino e Internacional, que são os jogos das 18h30. Esses times, essas escalações eu postarei lá no Instagram, então se você não me segue é só seguir lá que você tem acesso nos stories, eu sempre tô postando, certo? Flamengo e Mirassol. Mirassol vem bem demais na competição, tá? É um adversário indigesto, mas o Flamengo é favorito, tá tentando disputar o título, tá? Então favoritismo Flamengo. São Paulo e Vitória. Vitória vem melhorando defensivamente, né? Ofensivamente não é essas coisas ainda, certo? São Paulo cada vez melhor com o Crespo. Favoritismo pro São Paulo no Morumbi. Bragantino e Internacional. Aqui jogo difícil, tá? Jogo difícil. E aqui eu tô comentando, gente, sem falar quem vai poupar ou não, porque isso a gente vai saber só no dia do fechamento do mercado e olha lá, tá? Pelas notícias. Bragantino não vem bem em casa, tá? Ah, mané, tá brincando? Não, sério. Aqui, ó. Bragantino em casa aqui, ó. Tá numa de horror, rapaz. Ó, caiu um monte. Onde é que tá o Braga aqui, ó? 14º.
uma vitória em 5 jogos apenas, tá? Enquanto que o Internacional tá aqui, ó, né? Com uma vitória no último jogo, mas é um jogo assim, ó, briga de foice no escuro, tá? Ao meu ver, né? E fica um pouquinho fora, tá? É jogo difícil. Difícil prognóstico. Fortaleza e Botafogo. Fortaleza vem melhorando um pouquinho com o Paiva, mas eu acredito que não é suficiente ainda pra bater o Botafogo. Depende do time que vai a campo. Favoritismo aqui, Botafogo, uma das melhores defesas jogando fora de casa. Bahia e Fluminense. Fluminense, Renato deu uma melhoradinha aí no último jogo, né? Nos últimos 2 jogos, praticamente. Mas o Bahia muito forte em casa. Ninguém tá se atentando ao Bahia. Tá todo mundo falando de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Mas o Bahia vem correndo aqui por fora, ó. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Em casa é o cão chupando manga. 5 vitórias consecutivas. Né? O Bahia tem que ser respeitado. Então, favoritismo pro Bahia aqui contra o Fluminense, tá? Vasco e Galo. Aqui é outra briga de foice no escuro, tá? Por quê? Vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar em casa aqui, ó. O Vasco da Gama. O Vasco em casa é um dos piores mandantes. Apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Enquanto que o Galo perdeu 3 consecutivas como visitante aqui, ó. Jogo difícil, prognóstico também, tá? Palmeiras e Ceará. Favoritismo do Palmeiras, que não vinha tão bem em casa, mas já andou melhorando, certo? Né? Tá começando a embalar aí pra disputar esse título com o Cruzeiro e Flamengo, certo? Ó, em casa o Palmeiras não vinha tão bem assim, mas já saiu lá da parte de baixo e já tem 2 vitórias seguidas aí, 3 em 5, certo? Enquanto que o nosso querido Ceará, tá? Tem 2 vitórias em 5. É um adversário indigesto? Não vai ser um jogo fácil? Não. Mas favoritismo pro Palmeiras. Cruzeiro e Santos. Pô, vocês viram, o Santos tomou gol do Juventude, cara. O Juventude só tinha marcado 2 gols fora de casa. E o Santos conseguiu tomar. E ó, só não tomou mais porque o Brasão pegou demais, hein? Pegou muito, tá? Porque o Juventude deu uma macetada. Mas aqui, ó, o Cruzeiro é franco favorito, tá? Chance de SG, né? Chance de mais de um gol na partida. Enfim, Cruzeiro muito favorito sobre o Santos. Grêmio e Sport. Sport vem tentando melhorar, né? Ele tá numa briga contra ele mesmo aqui, ó. 3 empates, né, consecutivos nos últimos 3 jogos. Realmente tá tentando, né, sair da parte de baixo. Não é fácil, né? O Grêmio não vem bem. Uma vitória em apenas 5. Mas podemos dizer que o Grêmio jogando em casa, tá? Não perdeu nos últimos 5 jogos, né? Enquanto que o Sport, como visitante, né, não vence há muito tempo. Então o Grêmio, apesar de tudo, é favorito sim contra o Sport. E Juventude e Corinthians é outra briga de foice no escuro. Ah, vocês vão dizer, Mané, mas é o Corinthians, pá. Não, primeiro que aqui, ó, em casa o Juventude venceu só uma, certo? Nos últimos 5 jogos. Daí se a gente pegar o Corinthians como visitante, a gente vai perceber que o Corinthians só venceu uma também nos últimos 5 jogos. Então um equilíbrio também grande nesse jogo aqui, tá? Jogo equilibrado. Rodada difícil, coloco aqui times bases para essa rodada: Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia, Botafogo, São Paulo e Flamengo. Fechou, rapaziada? Vamos lá para a escalação? Vamos vender nosso time todo aqui. Começar com nossos queridos goleiros, né? Walter tá muito bem no campeonato, vai pegar um time que finaliza bastante, né? Dependendo da quantidade de gols que sofrer, pode pontuar e pontuar bem. A maior prova disso foi o Brasão ontem, com várias defesas, mesmo sofrendo gol de Juventude, tá? O Rossi, goleiro para SG, só que tem que tomar cuidado porque o Mirassol é um time fura-olho, joga de maneira ofensiva, mas estamos falando do Flamengo, melhor defesa do campeonato. Melhor defesa por quê, mané? Porque é a defesa menos vazada. Se você pegar aqui todos aqui, é a defesa que sofreu menos gols, então merece, sim, né? Muito respeito. O Cássio, excelente opção aí contra o Santos, tá? Um Santos fora de casa que vem fazendo alguns gols, né? E o Cruzeiro vem sofrendo alguns em casa? Vem, né? Eu até acredito que o SG do Flamengo, né? Mesmo o Mirassol sendo mais perigoso que o Santos, é um SG mais viável do que o do Cruzeiro, tá? Mas coloca o Cássio aí na primeira prateleira para essa rodada, né? O Brasão aqui do Santos contra o Cruzeiro vai ser que nem o jogo de ontem. Pode tomar gol e fazer 10, 12, 13 pontos, dependendo da quantidade de defesas, tá? O Rocher tô fora um pouquinho, o Arcanjo também tô fora um pouquinho, certo? O Ronaldo me agrada bastante contra o Fluminense, eu acho que tem uma chance razoável de SG. O Everton contra o Ceará também me agrada, por mais que não venha pontuando bem em casa, né? O Everton tá muito mal, vejo ele com uma boa apostinha para essa rodada. O Rafael vem crescendo bastante, aliás, o sistema defensivo do São Paulo vem crescendo com o Crespo, né? E contra o Vitória, acredito eu que tem uma boa chance. Thiago Volpe me agrada bastante para essa rodada também, tá? Contra o Sport, é um time meio inoperante fora de casa para fazer gols. E eu ficaria com esses daí mesmo, tá? Nesse momento aqui, ó, pensando nas minhas cartoletas e fazendo um time ajustado do meio para frente, eu vou com o Volpe, tá? Eu acho que tem uma perspectiva boa aí de SG contra o Sport, né? Só vou fazer o seguinte aqui, ó, vou tirar aqui, ó, eu vou botar um hackzinho, né, pra gente antecipar aqui o nosso trabalho. Onde é que tá nosso Thiago Volpe aqui? Volpe tá aqui. João Paulo não, Kaique não. Não tem ninguém machucado aqui? Só o João Ricardo? Não. Fazer o seguinte, já que o Bahia tem perspectiva de SG e a gente nunca sabe se vai jogar o Ronaldo ou o Marcos Felipe, vou botar o Marcos Felipe, porque se ele jogar, tá tudo certo. E bota o nosso querido Thiago Volpe no banco, tá? É uma estratégia também.
Mas eu acredito que o Grêmio tem chance sim de segurar o SG aí contra o Sport, tá? Vamos para nossa dupla de zaga? E outra coisa, se eu tiver passado batido por alguma opção ou outra aí, calma, muita calma nessa hora, teremos live no sábado, né? Onde daí a gente consegue com mais calma fazer um time, né, mais ajustadinho. Tanto é que o time da live tá voando com mais de 1.600 pontos. Arboleda. Tô gostando demais do Arboleda, não só pela questão ofensiva, vem fazendo gols, mas pela questão defensiva do São Paulo, que melhorou bastante com o Crespo, tá? Uma das melhores opções para rodada. Vidalba e Fabrício Bruno, jogando em casa, o Cruzeiro é sempre muito forte, duas excelentes opções. Eu prefiro um pouquinho mais o Vidalba, vejo ele um pouco mais completo. Gustavo Gomes, não vive seu melhor momento, não vem bem, tá? Mas acredito que o Palmeiras tem chance em casa aí de repente conseguir um SG. O Gomes sempre é uma perspectiva boa aí de uma jogada aérea, de uma bola. Faz tempo que não faz gol? Não, mas é uma boa opção para rodada sim, tá? Léo Pereira e Léo Ortiz estão entre as melhores opções para rodada, apesar de ser contra o Mirassol, um adversário chato, né? O Mirassol vem bem demais no campeonato, vem ocupando as primeiras posições aqui, ó, em quinto lugar, fora de casa aqui, ó. Os últimos 4 jogos não perdeu, 2 vitórias e 2 empates. É chatinho, tá? Mas o Flamengo em casa é um time aqui, ó, muito forte, 4 vitórias consecutivas. Então o Flamengo sim é favorito. Então Léo Ortiz e Léo Pereira estão entre as melhores opções para a rodada, tá? O Ortiz, como eu sempre falo, é um cara mais completo, gosto dele mais por baixo, né? Mas ele é mais completo que o Léo Pereira. E o Léo Pereira é um cara mais para bola aérea. Eu acho que o Léo Pereira tem uma bola aérea ofensiva mais forte, né? Ele agride mais do que o Léo Ortiz. Duas boas opções, né? Eu vou com o Léo Pereira para dar uma diferenciada nesse time aqui, tá? Gosto mais do Ortiz, então você já sabe que provavelmente eu vou botar no time da live que tá bem, né? O Léo Ortiz, certo? Mais alguém aqui? Deixa eu ver. Pedro Henrique tô fora, não tá muito bem o Bragantino em casa, né? Wagner Leonardo também. Não temos tantos zagueiros assim para rodada. David Duarte e Santiago Mingo perfeitamente escaláveis, tá? Contra o Fluminense, tem uma perspectiva boa aí de SG. O Bahia em casa vem muito bem, né? Eu queria aqui o Anderson Martins, mas ele tá machucado, tá dodói. Sabino perfeitamente escalável, Mikael perfeitamente escalável, né? Mas os melhores zagueiros estão ali realmente naquela parte de cima. E nesse momento, tá? Eu vou com o melhor zagueiro, né? Pelo menos nas últimas rodadas tem sido assim. É só pegar aqui as últimas pontuações aqui, ó. 11, 12. O Arboleda vem fazendo gols e o São Paulo vem se defendendo bem. Preciso de alguém do São Paulo ali atrás. E o Arboleda tem uma bola aérea muito forte. Se perder o SG, de repente pode recuperar num gol, certo? Vamos para os nossos laterais. O William monstro de cartola, sempre com uma regularidade, olha só, tremenda. Não só o William, né? O Kaique também. Eu acho que os laterais do Cruzeiro estão entre os melhores do campeonato, com toda certeza, certo? Paulo Henrique é um cara que eu gosto bastante em casa, mas o Vasco não tá merecendo crédito, principalmente defensivamente, tá? É um jogo difícil prognóstico. Bernabé vem melhorando um pouquinho, mas ainda não é aquele Bernabé. Eu acho que o William tá na frente dele, o Kaique Bruno. Piquerez aí, né? Pelo visto, é o cobrador oficial de pênaltis do Palmeiras, né? O Rafael Veiga estava em campo e não bateu. Então tem tudo para bater um pênalti sim. Então o Piquerez cresce demais com essa bola parada dele, tá? Acho um nome interessantíssimo para rodada. Tô muito em dúvida, tá? Entre o Piquerez e um lateral do Botafogo fora de casa. Por quê, mané? Porque o Botafogo fora de casa, rapaziada, segura muito SG, olha só. Não sofreu gols contra o Sport, não sofreu gols contra o Vasco, não sofreu gols contra o Santos, tá? Não sofreu gols, são 4 contra o Flamengo. Vem se defendendo muito bem e eu queria um lateral, né, do Botafogo. Olha só, o Giai gosto também demais, jogando em casa, muito equilibrado, né, um cara muito regular. Mas eu acho que eu vou com o Vitinho, tá? O Vitinho vem pontuando bem fora de casa, tá mostrando uma meia mais ofensiva. O Alex Telles também vale a pena? Vale, mas eu acredito que eu vou com o Vitinho, tá? Temos outros bons laterais? Temos os laterais do Bahia, que dá pra fazer aquele teste do pezinho legal, né? Teste do pezinho porque, por exemplo, o Juba, né? O Juba de vez em quando faz boas pontuações, um cara muito ofensivo, mas se perder o SG e não fizer gol, dificilmente recupera a pontuação, porque não é um cara de muito desarmes, né? Mas acho um cara interessante pra rodada. Até mesmo o Gilberto, tá? Até mesmo o Gilberto. O Bahia em casa é muito forte. Varela também é um cara bom pra se escalar pra essa rodada, tá? Os laterais do Flamengo vale a pena, mas eu prefiro os do Cruzeiro. Tanto eu prefiro os do Cruzeiro, que nesse momento aqui, tá? Minha dúvida era entre o Piquerez jogando em casa ou o Vitinho jogando fora. Mas como, né, o Palmeiras em casa não vem segurando tantos SGs e o Botafogo são 4 seguidos fora de casa, é uma das melhores defesas como visitante, eu vou com o Vitinho e daí meu outro lateral vai ser o William aqui, pra eu ter alguém do Cruzeiro atrás. E o William é um cara, né, que tem algumas bolas paradas, tem alguma chance de assistência, passa bastante no meio de campo, né, pisa na área adversária, enfim, um cara bem completo aí. E pra eu equilibrar muito aqui, ó, vocês percebam que eu não tô dobrando ninguém, tá? Rodada difícil, tá? Rodada difícil. Eu preciso de alguém do Palmeiras aqui atrás, então eu vou com o nosso querido Abel Ferreira, tá? Porque eu acredito que o Palmeiras em casa tem tudo pra ganhar o Ceará aí. De repente, se segurar o SG, eu preciso cercar esse SG no meu treinador pra alavancar a pontuação dele. Mas poderia ir aqui com o Felipe Luiz, poderia ir aqui com
o Léo Jardim, poderia ir aqui com o Crespo, tá? Todos excelentes opções para a rodada. Rogério Ceni, né? Eu acho que é uma rodada boa aí pros mandantes. Ah, Mané, mas tu tá botando aí o Vitinho fora de casa. É um caso à parte para desarmes e um possível SG, porque o Botafogo vem segurando muito SG fora de casa. Só para dar uma diferenciada. Vamos pro próximo mês. Acredito que deixar o Arrascaeta de fora é difícil. Eu sei que algumas rodadas ele vem decepcionando, mas ele é um cara que tá disputando a artilharia. Ele é o meia com maior gols na competição, tá? Acho que é difícil deixar o Arrascaeta de fora contra o Mirassol, né? Que vem melhorando defensivamente, segura alguns SGs, já segura alguns SGs, mas ainda é um time de franca trocação, né? E o Flamengo em casa é um time que fica macetando com posse de bola, fica pressionando o adversário. Nesse sentido, o Mirassol não se defende tão bem assim, né? Neymar já tá começando a fazer boas pontuações, mas tem um jogo difícil contra o Cruzeiro, tá? Vale a aposta? Vale, porque o Cruzeiro em casa sofre gol de vez em quando. Olha só, pega o Cruzeiro aqui em casa, rapaziada, aqui, ó. Perdeu de 2-1 pro Ceará, né? Ó, não sofreu gols do Juventude, sofreu gols do Grêmio, sofreu gol do Palmeiras, né? E não sofreu gol, ou seja, segurou 2 SGs em 5. Então, de vez em quando, né, acontece do Cruzeiro somar gol em casa. E o Neymar tá começando a fazer uns golzinhos, é um cara sempre muito perigoso, acredito que vale a pena. Mas assim, ó, e o meia do Campeonato Brasileiro, nesse momento, tá? Tirando o Arrascaeta pelo ponto de vista da artilharia, eu acho que em termos de futebol é o Matheus Pereira. E é muito difícil deixar ele de fora, ele jogando em casa, tá? O Garro não gosto muito fora de casa, gosto dele mais em casa. Alan Patrick ganhou uma folguinha esse final de semana, provavelmente não deve ser poupado no próximo, mas é jogo difícil, certo? O Barreal é um cara muito interessante, todo mundo olha pro Neymar, mas o Barreal é o cara que pontua assim, ó, correndo por fora e muito, tá? O problema é que é contra o Cruzeiro, então nessa rodada tô um pouquinho distante dele, tá? Maurício, outro nome interessante jogando em casa, tá? Pra você ter alguém do Palmeiras do meio pra frente, né? A tendência é o Palmeiras vencer esse jogo aqui, certo? O Christian em casa é um cara que pontua bem, é um diferencial, certo? Montoro tá jogando muita bola, esse moleque aqui tá jogando muita bola, mas eu vou deixar pra escalar ele em casa, afinal de contas o Fortaleza vem melhorando defensivamente aí com o Paiva, e ninguém conhece melhor o Botafogo do que o Paiva, né? Bombeiro, muita regularidade. Everton Ribeiro, Jean Lucas, os meias do Bahia também me agradam pra essa rodada. Bobadilha vem crescendo muito na regularidade com o Crespo, tá? Nome interessantíssimo, ó. Jean Lucas também é outro nome interessante, em casa costuma às vezes dar umas mitadas assim em termos de gol, né? Evangelista, excelente nome pra rodada, depois do Maurício, né? Em termos ofensivos ali, o Palmeiras eu acredito que vale bastante a pena. Bom tempo, muito regular, mas eu ficaria com os meias ali na parte de cima, tá? E como eu já tô com o Matheus Pereira, né, e o Arrascaeta, e eu não vou poder gastar muito com cartoletas, e quero alguém do Bahia, porque o Bahia tá com 6 vitórias seguidas em casa, tira SG de todo mundo, né, eu vou com o Jean Lucas, né. Ele é um cara que finaliza bem de fora da área, de vez em quando faz alguns gols, né, só pra ter alguém do Bahia, pra dar uma cercada no Bahia, porque eu acredito que o Bahia tem tudo pra vencer esse jogo contra o Fluminense, né. No ataque, Caio Jorge não tem como deixar de fora, artilheiro do Campeonato Brasileiro, né. Pegou o Botafogo, uma das melhores defesas, e mesmo assim conseguiu pontuar, dando assistência, finalizou, enfim. É um cara que tá iluminado, né? Dá 2 chutes, faz um gol. Então é difícil deixar de fora. Acho o Verratti um excelente nome, tá? O Vasco não ajuda, não ajuda, mas o Verratti o pirata é danado, tá? E jogando em casa, mesmo perdendo, por exemplo, o Galo, né? Enfim, ou não fazendo gols, ele é um cara de média básica, eu acho ele um cara sensacional pra rodada, tá? Eu tô muito propenso a botar ele, certo? Pedrão, vou ficar em stand-by contra o Mirassol, né? Porque eu quero dar uma cercada aqui, né? Em outros times, já tô dobrando o Cruzeiro, poderia dobrar o Flamengo? Poderia, mas eu acredito que é muito difícil deixar alguém do Palmeiras de fora, por exemplo, né? Memphis fora de casa não me agrada. Hulk é um cara sempre a ser respeitado, ainda mais o Vasco no momento defensivo ruim, perfeitamente escalável. Bright White, um nome bom, tá? Um nome bom, né? Do Grêmio contra o Sport, né? É legal ter alguém do Grêmio aí contra o Sport, certo? Vitor Roque, tá? Acho que vale a pena demais. Não, eu queria alguém do Palmeiras, ou eu iria com o Maurício, ou o Lucas Evangelista, ou com o Vitor Roque, ou com o Facundo jogando pela esquerda ali, que em casa vem fazendo boas pontuações. Mas eu vou com o Tigrinho aqui, que ele tá brigando bastante. Luciano, difícil deixar o Luciano de fora, hein? Vive um momento sensacional. Ok, no último jogo não foi tão bem assim, mas de maneira geral, muita regularidade, participando de gols. Christian Oliveira é outro nome que me agrada muito também, assim como o Bright White contra o Sport, tá? Acredito que o Grêmio tem tudo pra vencer esse jogo, e um dos dois deve participar do gol. Ficaria com esses por enquanto, né? Tem o Sousa que é novo aqui, mas vamos esperar mais um pouquinho. O André Silva de vez em quando faz gol. A minha questão aqui agora é organizar o time. Por quê? Eu preciso encaixar o Luciano, mas posso botar ele num reserva de luxo. Afinal de contas, ele tá mais barato do que o Vitor Roque,
A minha questão é a seguinte: vou com o Pirata ou vou com alguém do Grêmio? Essa é a minha grande dúvida, tá? Mas muita calma nessa hora, né? E até o final de semana a gente tem tempo pra pensar. Mas agora eu tenho que fechar o time. Então vou deixar o time assim prontinho. E na sequência eu tô vindo com ele, né? Com um banco de reservas, o último atacante e capitão. Feito aí, rapaziada, custando 149,17 cartoletas, fui no limite ali, ó, sobrou só 2 cartoletas de 81, mas vejam bem, meu raciocínio é o seguinte, rodada difícil, né, primeiro que a gente não sabe ao certo quais times podem poupar, os times que vão disputar, né, a Libertadores e Sul-Americana semana que vem, jogos de mata-mata, né, temos o Flamengo, temos o Palmeiras, temos Botafogo, São Paulo, Fluminense, Atlético, Inter, Fortaleza, né, todos esses times estarão, né, jogando semana que vem, né, em jogos importantíssimos, então muita calma nessa hora. Tô tentando dar uma pulverizada nesse sistema defensivo, porque ultimamente fechar a defesa tá dando ruim. Não sou contra dobrar, triplicar, dependendo de como você tá nas suas ligas para ganhar posições, né, ou se defender, não sou contra. Eu acho que fechar não, fechar já é um ato de desespero, isso aí se faz no final da competição, né, quando você precisa tirar muita pontuação, tá? Do meio para frente só fiquei aí um pouquinho triste nesse time, porque eu não consegui encaixar alguém do Grêmio. O Grêmio vai enfrentar o Sport. O Grêmio tá bem? Não tá bem, mas acredito que vai fazer gol no Sport, né? Então, Bright White, Cristian Oliveira, talvez até algum meia do Grêmio, tá? Mas eu não consegui encaixar porque eu não queria deixar o Luciano de fora, né? E botei o Verratti ali na frente, que eu acho que é importante. Mas, de repente, quando for postar nesse time no Instagram, final de semana atualizado, depois da live, depois que eu fizer o time da live, de repente pode me dar uma luz, porque muito time aí pode poupar e de repente um desses que tá como titular podem ficar de fora, daí com certeza eu não penso 2 vezes e boto algum atacante do Grêmio. Beleza? Então tá aí, ó, 149,17, o time do vídeo pra 19ª rodada, última rodada do primeiro turno. Então é isso aí, gente. Time do vídeo escalado, né? Temos os jogos agora de Copa do Brasil hoje, amanhã e quinta-feira. Jogos importantíssimos, né? É bom a gente assistir pra ver se alguém se machuca, pra ver como é que vai o desempenho de alguém, né? E claro, ficar de olho nas notícias até sábado, até o dia de fechamento do mercado, porque semana que vem o pau pega. Libertadores e Sul-Americana, né? Jogos de mata-mata, oitavas de final, tá? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pro Mané. E se você não for inscrito, eu convido a maior humildade a conhecer o canal, ver outros vídeos e acabar se inscrevendo, certo? No mais, um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui!